Tema de hoje, o mesmo de domingo passado. Pequenas mudanças fazem toda a diferença. O retorno. Aí. Segunda parte. Texto que eu vou ler com vocês está no livro de Neemias, no capítulo 8, do versículo 1 ao 18. Esse texto, deixa eu explicar o contexto. Contexto histórico. A nação de Israel havia se dividido em duas, Israel ao norte e Judá ao sul. Essa nação do sul, Judá, muitos anos depois de Israel ao norte ter sido destruída pelo Império Assírio, a nação de Judá ela foi também destruída numa guerra e a sua boa parte da população foi levado cativo lá para a Babilônia, seria a região hoje de Iraque, por exemplo. E então eles lá na Babilônia tiveram suas experiências com Deus, fortaleceram a sua fé. Os impérios mundiais mudaram, a Babilônia foi destruída, foi derrotada pela Pérsia. O império, então, medo-persa, dominando, tinha uma outra política de relacionamento com estrangeiros, mandando-os de volta para os seus lugares. Judá retornou, então, parte da nação retornou para a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo ao Senhor. Sob a liderança de Esdras, eles fizeram a reconstrução ali do templo e começaram a estruturar a cidade. Depois vem Neemias, que com a sua liderança reestrutura os muros da cidade, trazendo segurança e crescimento para aquele lugar. Nesse processo, eles percebem que várias verdades da palavra de Deus para eles, que eles tinham aprendido lá atrás, sob a liderança de Moisés, haviam sido perdidas. Então, numa reunião solene, linda, eu gostaria que vocês entendessem o peso desta narrativa aqui para aquele povo. Ao reler as Escrituras Sagradas, um sacerdote relendo para eles as Escrituras, e eles redescobrindo que havia uma festa que Deus havia estabelecido para Israel, muito interessante. Nessa festa, todo mundo, uma vez por ano, teria que sair da sua casa, armar uma barraca, feita de folhas de árvores, bem natural, bem primitiva, e passar uma semana morando assim e fazendo festas para Deus. Vocês preparariam comidas. Então imagine, uma semana morando em barraca com a sua família, tempo totalmente diferente, totalmente fora do normal, incomum, tendo ao longo do dia orações, ensinos, festas, danças, muita comida, diversão, uma semana inteira. E esse é o momento onde eles redescobrem isso, nessa leitura. Eu queria fazer essa leitura um pouco longa com vocês, com esse contexto dá para compreender melhor o texto. Vamos a Neemias, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 18. Vamos ao texto. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Gente, que leitura longa! E o povo lá atento, ouvindo a leitura. De frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Uma pausa. Tenta imaginar a cena. Vai criando a cena na sua mente. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Anésio, caía muito bem aqui com esses nomes todos, né? Malquias, Assum, Rasbadana,
Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Uma pausa aqui interessante, que o texto mostra um detalhe. O dia é consagrado ao Senhor, mas faça festa você. Quer fazer algo para Deus? Faça uma festa você e se alegra nisso. E adiante, ele ainda mostra: e reparta com o que nada tem. Quer agradar a Deus? Reparta com o que nada tem. Interessante essa maneira de Deus dizer como é que ele gostaria de ser louvado naquele dia. Continuando o versículo 11. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Eles estavam tristes porque perceberam que estavam longe daquilo que estava sendo lido. Era uma melancolia nesse momento. Ele está dizendo: não é para ir por esse lado. Se arrepender não é ficar triste nesse caso. Se arrepender, vocês mudarem essa atitude de vocês. 12. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas, tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras, de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus. Note, quem morava ali perto do lugar também tinha que sair de casa. Não é só a pessoa que mora numa outra cidade, que mora longe, que ia morar em tenda. Se você morasse ali de frente do local de reunião, você ia para o quintal da sua casa morar naquele tempo. Todo mundo em tenda. Continuando aqui. Nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça, a porta das águas, na que fica junto à porta Efraim. 17. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira. E grande foi a alegria deles. Aí, a festa dos tabernáculos, ela é restaurada nesse tempo. Uma vez ao ano, todo o povo tinha que ir para Jerusalém e ficar morando em tendas. E com isto, Deus estava ensinando algo interessante, muito interessante, para a nossa vida. Deus estava treinando o seu povo a quebrar rotina. Era uma quebra de rotina. Morar em tendas, ficar todo mundo junto, ler as escrituras juntos, ajudar um ao outro, quando está ali construindo tenda, fazendo coisa, buscar água, tanta coisa que tem que se fazer. Ajudar os que não tinham nada, cozinhar juntos, fazer festa juntos, dançar, porque o povo judeu dançava muito, tinha muitas festas, cantigas de roda, diversão nesse sentido, muita música.
muita comida, da melhor possível que pudessem fazer, só alegria. Pelo menos uma vez no ano, Deus orienta eu e você, se nós quisermos trazer esse texto para nós, a tirarmos um tempo de quebra de rotina. Sabe por quê? Porque a rotina mata. A rotina mata a sua intuição. A rotina mata o seu relacionamento com Deus. Nota que esse povo já estava tão rotineiro no seu relacionamento com Deus, que as próprias festas que Deus tinha criado para acabar com a rotina, eles tinham deixado de lado. Então, esse é um desafio agora nessa manhã que eu quero dar para os irmãos aqui. Vamos fazer algumas pequenas mudanças na nossa vida, que vai causar uma grande diferença no nosso dia a dia e na nossa vida, talvez até para sempre, se você não deixar ela cair na rotina. A rotina, ela danifica muitas coisas que dependem da criatividade para sobreviver. Sua vida fica sem graça quando você deixa a rotina se instaurar nela e colocar na sua vida a bandeira. Aqui há um rotineiro, não é? Quando eu falo sobre rotina, não estou falando de rotinas básicas da vida que são de organização. Deixar a chave sempre no mesmo lugar, deixar a carteira sempre no mesmo lugar. Essas são organizações pessoais, não é disso que eu estou falando. Também não estou falando de rotina, todo dia eu tenho que trabalhar, então um dia não vou trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou falando daquelas rotineiras, das questões rotineiras que você poderia fazer diferente. Você poderia fazer algumas pequenas modificações e elas causarem grande diferença na sua vida. Porque rotina mata muita coisa. Rotina mata casamento. Quanta gente eu não converso que tem alguns anos de casado e começa a reclamar, falar, Nésio, está chato o casamento. Está sem graça. Por que tantas pessoas nos seus relacionamentos acabam procurando até uma outra pessoa? Porque o casamento está sem graça e ele começa a se encantar com a novidade que começa lhe aparecer depois nos relacionamentos do dia a dia. Tem hora que o amor parece se esfriar. Tudo é rotineiro, tudo sem novidade, esfria o sentimento. Amor não é sentimento, mas ele precisa de sentimento. Amor é uma decisão, amar sua esposa, amar o seu marido, é uma decisão, mas o amor, ele precisa de sentimento. O sentimento faz parte dessa coisa gostosa chamada amor. O sentimento, então, ele pode ser incrementado na vida da gente quando a gente quebra a rotina que tem a tendência de matar esse mesmo sentimento. Então, você precisa ter um pouquinho mais de criatividade em como dizer eu te amo para alguém. Falar de uma maneira diferente. Ter alguma atitude diferente. Algum ato que cause surpresa na pessoa. Nós precisamos amar com palavras, mas com ações que condizem com aquilo e tornando o relacionamento algo muito mais gostoso. Tem aquela historinha do rapaz que chega assim para a noiva e fala assim, querida, eu te amo tanto, mas tanto que eu morreria por você. Ela fala, você sempre fala e nunca faz. Não é? Nós precisamos pensar uma maneira melhor de dizer para a pessoa que ama, não é? Então, eu espero hoje aqui dar boas ideias para você. A rotina, ela também mata, inclusive, as suas ideias. Você fica sem ideia, sem criatividade. Isso porque você facilmente se acostuma com a sua vida, a vida que você leva, e se acomoda. Tudo que acontece no seu trabalho é rotineiro, o seu ganho é rotineiro, sua produtividade se torna rotineira. Cuidado com isso, você perde a criatividade, cai na inércia. A gente vai levando essa vida. Não é assim, não é empurrando com a barriga. Como que a gente pode acabar com essa rotina? Eu quero te mostrar alguns princípios que são pequenas coisas, mas que podem fazer uma grande diferença na sua vida. Eu confesso para os irmãos que eu tenho falado isso com os pastores que vão continuar essa série aqui comigo. Eu falei, traga algo da sua experiência pessoal para as pessoas. Eu estou fazendo o mesmo com vocês. Uma das coisas que eu posso considerar como prioritária, que acaba com a rotina na minha vida, que me dá criatividade, entenda bem, dentro da minha profissão, dentro do que eu faço, eu preciso sempre estar de bom humor, disposto, com ideias e criatividade. Eu preciso ter isso todo dia, eu preciso ter. O que eu faço
para ter isso? Está aqui alguns princípios que eu pratico. E o primeiro também em importância. Os outros não importam aqui a ordem. Mas este primeiro, ele é o mais importante de todos. Tempo com Deus. Quando eu falo tempo com Deus, você pode pensar em vigílias, em jejuns, em momentos de cânticos, em ficar lá no seu quarto, braços abertos, joelhos no chão, falando em outras línguas. Você pode pensar em tudo isso, ou você pode imaginar alguma coisa como eu estou te mostrando aqui nessa foto. Um homem fazendo uma caminhada. Nosso tempo com Deus tem que ser o mais próximo possível da nossa própria realidade. Por isso eu gosto muito de orar de olhos abertos. Apesar do tempo que eu procuro ter com Deus na minha vida particular, pessoal, eu tenho tempo com Deus, eu gosto de orar debaixo de chuveiro, por exemplo, acho gostoso. Mas tem um dos lugares melhores que eu tenho para fazer minhas orações é quando eu dirijo sozinho. Eu gosto de fazer isso. Porque eu estou vendo, eu estou olhando, estou observando, estou com ideias, estou só. É o meu momento ali com Deus. Você já experimentou fazer uma caminhada só para falar com Deus? Pode ser na tua vizinhança, no seu redor. Neto, mas se eu sair na vizinhança, vou cumprimentar todo mundo. Ué, você quer falar com Deus desconectado de quem está do seu redor? Eu quero te mostrar esse tempo com Deus como algo dentro do dia a dia nosso, inserido no nosso dia a dia. Estou falando também de você procurar algum lugar particular, secreto seu, seja no meio de árvores, como você viu na foto, seja dentro do seu quarto, no seu carro, no seu banheiro, onde você quiser, onde você possa orar e se ouvir orando. É gostoso isso, é gostoso. É quase que uma conversa com Deus e com você mesmo. Além disso, eu me fortaleço também com leitura das Escrituras. Todos os dias eu leio a Bíblia, todos os dias. É prazeroso, é gostoso. E faço muitas leituras repetitivas. Provérbios, Eclesiastes, por exemplo, é normal para mim ler e reler. Porque eu sempre encontro coisa nova nos mesmos textos que já li. Os evangelhos, as histórias acerca de Jesus, as histórias acerca daquela igreja no princípio, como conta ali no livro de Atos, as experiências de Pedro, de Paulo. Eu gosto de ler muitas vezes os mesmos textos e deixá-los criar coisas novas na minha vida, na minha mente e no meu coração. Queridos, vida sem devoção é uma vida sem inspiração. Vai te faltar inspiração se você não tem devoção. Vida sem comunhão com Deus é uma vida vazia. Vida sem comunhão com Deus é uma vida sem graça. Perde a graça, porque a graça vem de você estar em comunhão com Deus. Como é que você quer ter criatividade longe do Criador? Você nunca ligou essas duas palavras, Criador com criatividade? Quer ter criatividade, você precisa, como uma tomada, estar plugado no seu Criador. É dali que vem a criatividade. No texto que nós lemos, na sua Bíblia, em Neemias 8, no versículo 5 e 6, nesse trecho do texto, conta que quando Esdras abriu o livro, o povo todo louvou o Senhor, ergueu as mãos, disseram amém, adoraram a Deus. Essas expressões, qual foi a última vez que você fez isso? Agora há pouco no culto. Tá, antes desse culto que nós fizemos aqui coletivamente, qual foi a última vez? No domingo passado. Está na hora da gente ter essas experiências com Deus, além do culto coletivo. O culto coletivo é uma bênção. É uma bênção. Aliás, para mim, igreja é estar junto. Igreja não é você ficar em casa, atrás do computador, vendo o culto. Isso não é igreja. Tá? Igreja está aqui, reunido. Se você não pôde vir na reunião, eu entendo. Se você mora longe, bem-vindo aqui com a gente. Mas se você mora aqui em Osasco, pode vir aqui na reunião e não vir, só ficar em casa por comodismo. Deixa lá, não vou te falar nada. Eu falei na hora da oferta. Descubra uma nova maneira de comunhão com Deus. Vai se relacionar com Deus, cantando, adorando, junto com seus irmãos aqui no culto coletivo, mas na vida pessoal também. O legal da vida pessoal é que você põe aí as suas músicas, não é? Não é verdade? Você põe o seu ritmo, a sua maneira de adorar a Deus. Eu tenho minha maneira de adorar a Deus, que é muito minha, é muito particular. E hoje as igrejas não cantam mais, nem aqui, não canta mais as cantos que eu gosto de cantar. Então eu canto no meu particular. Eu gravo aquelas músicas, ponho lá no meu carro e adoro a Deus.
é minha maneira de adorar a Deus. Efésios 5, de 18 a 20, o texto fala para você se deixar encher com o Espírito Santo, fala de hinos, cânticos espirituais, e dando graças ao Senhor. É isso que vai trazer para você um novo nível de criatividade na sua vida. Está faltando boas ideias na sua vida, qualquer área. Está faltando boas ideias na sua vida profissional. Está faltando boas ideias para o seu casamento. Está faltando boas ideias no seu relacionamento com a sua família. Está faltando boas ideias na sua vida ministerial. Todas elas, a fonte que eu estou te mostrando é Deus. Então vai ter essa comunhão com Deus que vai influenciar todas essas áreas da sua vida. Você precisa primeiro alinhar a sua vida com o seu Criador. Uma vez você estando no lugar certo, que é essa comunhão com Deus, você vai ter as ideias certas na sua mente. Então, primeira coisa, tenha essa comunhão com Deus. Um segundo conselho que eu quero te dar, uma outra pequena mudança que pode fazer uma grande diferença na sua vida, é a prática da generosidade. Eu estava buscando algumas fotos para ilustrar isso, eu me lembrei dessa. Foi quando nós estivemos na África, alguns anos atrás, e está até o Dudu ali do lado dos outros menininhos, aquele que está com o pé na bola é o filho do Máquina. Essas crianças, quando ganharam essa bola, eu coloquei essa foto porque eu sei o contexto disso. Eu sei o contexto de um irmão que, quando nós citamos esse trabalho, especificamente o seu filho pequeno, mais ou menos dessa idade, tinha ganho uma bola. E ele fez questão de chegar e falar, eu queria doar essa bola para alguém. Eu queria que crianças pudessem brincar com a bola que eu tenho. Foi uma conversa assim, só alguns anos atrás, não lembro muitos detalhes dessa conversa. Levei para lá e tinha levado outras bolas de doação, porque especificamente eu tinha levado bolas para um time de futebol lá, que fazem um trabalho de recuperação de vidas através do futebol. Mas quando eu cheguei nesse lugar, essas crianças não tinham bola, nem sabiam o que era bola ali, desse tipo, nunca tinham visto até, não tinham visto uma bola assim. E aí eles brincavam lá com bola, assim, juntavam um monte de saco, papel do que dava, alguns cipózinhos, e faziam aquela bola para eles começarem a jogar. Imagina quando deu uma bola dessa para eles. Meu Deus do céu, que coisa linda de ver. Note, essa prática da generosidade vai fazer bem para o teu coração. Mesmo que a prática da generosidade, que ela aconteça só dentro de você. Vou explicar. Teve uma cena nessa semana, uma pessoa muito querida minha me contou isso, que passando num lugar, um homem lhe pediu comida, e ele resolveu não falar nada, passou direto, mas foi ali adiante e falou, não, eu preciso dar comida para aquele cara. Passou num lugar, comprou um lanche e voltou. Quando voltou, tinha algumas mulheres que estavam dando dinheiro para o cara. Ele as interpelou e falou, olha, não é necessário, eu já trouxe a comida. E foi maltratado pelo cara, dizendo que não comia qualquer coisa e tudo mais. Em outras palavras, era um malandro sem vergonha, pedindo dinheiro ali, usando a desculpa e abusando da generosidade do outro. A gente se revolta com esse lado da malandragem, mas cá entre nós, o fato daquele rapaz ter ido lá, comprado um lanche e trazido, fez bem para o coração dele. Então, pratique a generosidade. A generosidade vai trazer para você uma nova maneira de olhar a vida, de olhar as pessoas, de olhar gente do seu lado. Você vai ficar com vontade de ajudar tudo quanto é pessoa idosa na rua. Talvez você não consiga fazer tudo isso. Você vai querer ajudar todas as pessoas necessitadas. Você não vai conseguir fazer isso, mas vai fazer bem para o seu coração. No texto que nós lemos em Neemias, no versículo 10 e no versículo 12, vem aquela palavra de Deus dizendo, olha, comam, bebam do melhor que tiverem. Eu achei interessante que fala ali, coma do melhor. Note, não há nada de errado, meu irmão, em você comer do melhor. Por favor, tá? Hoje é dia dos pais, você de repente vai almoçar fora com sua família, ou em casa, aquela comida chique, gostosa, rica, boa, entendeu? Você comendo aquilo e depois vai ficar, as criancinhas pobres que não tem nada o que comer. Por favor, meu irmão, não tem nada de errado em comer bem. Pode comer, pode usufruir da sua prosperidade. A Bíblia mesmo fala,
comam e bebam do melhor que você tem, mas seja generoso. O que a Bíblia diz? Repartam com os que nada têm. Não tem nada de errado você comprar uma camisa nova e vestir, mas, por favor, seja generoso. Reparta com quem nada tem. Então, quebra a sua rotina um pouco, tendo alguns atos de generosidade. Por exemplo, nos próximos sábados, que vai ser sua folga, que tal você fazer uma limpa no seu guarda-roupa? E doar? Tem tanta coisa que você não precisa. Eu disse isso aqui alguns domingos atrás. Sabe aquele vestido que você olha assim e fala, não me serve ainda, mas ainda vai servir? Eu disse, você não tem tanta fé assim, irmã. Por favor, seja sincera. Melhor doar e fica de consciência limpa, entendeu? Fala, que legal, olha, todas as roupas aqui me servem. Melhor assim, doa, entendeu? Você não precisa... Gente, escuta, irmã, você só tem 2 pés. Tem sapateira de irmã que se você abrir e olhar, você vai achar que ela é uma centopeia. Você não precisa de tudo isso. Doe, abençoe. Ensine seus filhos a doarem brinquedos. Ensine os seus filhos a doarem os brinquedos. Eles não conseguem brincar com todos aqueles brinquedos ao mesmo tempo. A propósito, quanto menos brinquedo tem, acho que melhor valoriza o brinquedo, entendeu? Que tem. Então, acho que é bom repartir. Alimentos. Gente, 1 quilo a mais que você compra no mês vai fazer tanta diferença assim no seu orçamento? 1 quilo. Aí eu faço o quê? Você não tem para quem doar? Traz aqui na Carisma, a gente tem. Traz para cá. Temos famílias necessitadas que nós socorremos. Vem para o culto já com o quilo de alimento e deposita por aqui, entrega ali fora. Acho que tem uma caixa aqui fora também para depositar, ou na portaria. Faça isso. Entregue, dê. O texto diz que o dia era consagrado ao Senhor, mas ordena ajudar o necessitado. Sabe por que isso? Toda vez que você se aproxima mais de Deus, Ele te empurra para mais perto do próximo. É isso. Quer cultuar Deus? Oh Deus, eu quero estar perto do Senhor. Ótimo, dá um abraço naquele mendigo ali. Vou receber esse abraço teu. Está entendendo? Todas as vezes que nós queremos nos aproximar mais de Deus, Ele nos empurra para mais perto do próximo. Na correria do dia a dia, as pessoas ao teu redor, elas acabam se tornando números, funções, cargos. Quebre essa rotina de pensamento e passe a vê-las de uma maneira diferente, porque aqui o necessitado não é só o necessitado financeiramente, já falamos isso aqui no domingo passado. Existem necessitados muito bem de vida, porque a necessidade dele não é dinheiro, é amizade, é um ombro amigo, é uma pessoa para escutá-lo, é uma pessoa para dar um conselho. Quais são as necessidades das pessoas ao seu redor? O que você também pode fazer para ajudá-las? É interessante, se você ouvisse uma frase assim do próprio Deus para você, você me ama. Olha que frase, hein? Jesus falou isso para Pedro. Pedro, você me ama? Amo o Senhor. Você se lembra do que Jesus falou para ele, como dar uma prova do amor? Ele falou, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Em outras palavras, você me ama? Amo. Então cuida de gente. Faça algo por alguém. Faça algo por alguém. Ajudar o necessitado é também um ato de misericórdia. E eu queria que você se lembrasse o seguinte, mesmo que essas pessoas sejam culpadas. Porque o texto fala para você ajudar os que não tinham se preparado para esse tempo. Era para se preparar, mas o cara não se preparou. Vai deixar o cara com fome? Não, dá comida para o cara também. Ah, mas ele está nessa miséria porque o cara era vagal e não trabalhou e foi mandado embora. Tá, mas você vai deixar o cara com fome? Dá comida. Ajuda. Deus quer te levar a esse exercício, essa prática da misericórdia. Um terceiro item que eu acho que vai ajudar você muito, uma pequena mudança que vai fazer uma grande diferença na sua vida, é servir. Quando a gente fala de sair da rotina, principalmente tratando-se de relacionamentos, algo bom de se fazer é servir. Deus é assim porque Ele nos surpreende servindo. Deus é tão criativo que Ele está sempre pegando a gente de surpresa, não é?
Na vinda de Jesus ao mundo, por exemplo, o mundo esperava um rei, guerreiro, impessoal, né? Nascido de uma família real, e Deus enviou um homem com jeito de gente simples, que andava no meio do povo, contra as pompas da religião da época, e no seu dia mais triunfal de Jesus, ele entrou na cidade montado num jumentinho. Então, querido, você precisa servir, porque o teu mestre é assim. Teu mestre servia. E se você não andar com Jesus, que valor tem a tua vida? Entendeu? Cristianismo é para a gente carregar Jesus, não é? Levar Jesus para as pessoas. Tem uma historinha que eu vi muito tempo atrás, que esse jumentinho, a história do jumentinho que levou Jesus. Diz que o jumentinho entrou em Jerusalém, e aquela multidão aplaudindo, e com ramos e tudo mais, e ele se achando o máximo ali, né? Chegou em casa e contou para a mãe dele tudo aquilo, ele achou o máximo, resolveu voltar em Jerusalém. Aí ele voltou em Jerusalém, não estava com Jesus montado nele, o povo tocou ele, empurrou ele, e ele voltou para casa triste, chateado. Mãe, eles me rejeitaram. Ela falou: filho, sem Jesus, você não passa de um jumento. Voltando ao assunto, não tem nada a ver aqui, isso que eu contei. Olha o que o nosso mestre disse, Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E eu parei o versículo aí mesmo de propósito, para chamar a atenção. Para servir e para dar a sua vida. Jesus veio para isso. Se você se diz seguidor dele, você quer ser servido, como é que é isso? É dentro desse mesmo contexto de serviço que Jesus também fala o seguinte, João 13, 15. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus está ensinando a surpreender as pessoas ao nosso redor com o nosso serviço. Na prática, simples. Pense em algumas pessoas, poucas de preferência, 1, 2, 3. Pense em algumas pessoas que você ama muito. Pensa aí. Traz na sua mente essas pessoas. O que você pode fazer por esta pessoa que venha surpreendê-la? Bole ideias, pense nas pessoas, pense o que você possa fazer para causar uma surpresa. Isso é servir. Amém, queridos? Amém. Última. Divirta-se com quem você ama. Diversão. Viver a vida de uma maneira gostosa. Vida é para ser vivida assim. Em Neemias 8, de 14 a 17, conta que eles fizeram tendas e foram morar nessas tendas por uma semana. Por estar ali, morando em tendas, eles eram obrigados, entenda bem, a passar tempo juntos. Imagine o impacto disso na mente das crianças. Que coisa legal. Junto com o pai, com a mãe, que assim, não sei por que os filhos são assim, embora eu também era assim, né? Que o melhor lugar para dormir é na cama do pai e da mãe. É o melhor lugar para dormir. A gente tinha cama, o pai podia comprar o melhor colchão para você, um bom travesseiro para você, você ia querer dormir na cama do pai e da mãe. Não é? É gostoso ir dormir na cama do pai e da mãe. Imagine os filhos dormindo junto com o pai e com a mãe. Dentro de uma barraca. Aquela coisa gostosa ali, juntos. Esse tempo junto de comunhão provocou uma diferença grande na vida daquelas crianças que participaram dessas festas, com certeza. O que a gente pode trazer disso para a vida da gente? Olha só, eu sei que eu falo demais da minha família, de mim, mas eu não tenho outra coisa para falar. Gente, assim, eu não acredito em encarnação, então eu não lembro nada da outra vida, entendeu? Então eu só posso falar dessa. Então, por isso que os exemplos acabam, e às vezes se tornam repetitivos, mas eles não perdem o exemplo. A minha família, infelizmente, era uma família noveleira. Eu não sei se a sua é assim, mas a minha era, e isso não é legal. Demais é ruim. Ligava na novela das 7 até as últimas, né? Grudava na TV e só saía dali para a hora de dormir. Mas, que bom que eu morava lá na Vila Nova Cachoeirinha.
Uma coisa comum naquela região era acabar a energia elétrica. Era muito comum. E aí, o que acontecia? Acendiam as velas e nós ficávamos brincando. Sabe aquela brincadeira de sombra na parede? Todo mundo sabe fazer cachorrinho, né? Aquelas brincadeiras de sombra na parede. E aí, meu pai, principalmente minha avó e o meu pai, principalmente eles, ficavam contando aquelas histórias da infância dele, do Nordeste e tal, e vinha conto de lobisomem, de onça, disso, daquilo. O bom disso é que eu ia dormir no meio do meu pai e da minha mãe com medo, né? Tudo se improvisava, contava conversas, e assim, interessante, algumas das histórias e das conversas eu lembro até hoje disso tudo. O que a gente pode fazer com os nossos filhos ou em casa? Que bom quando acaba a energia elétrica de vez em quando, né? Só que a gente não tem muito disso, não é? Foi uma coisa muito gostosa, um tempo atrás, eu recebi uma visita de umas pessoas que eu mais amo na minha vida, que é o meu irmão e a minha cunhada. Foram na minha casa um dia, era um dia de folga nossa, deles também, era uma tarde, fomos tomar um café juntos, e lembrando os bons tempos de Vila Nova Cachoeirinha, aqui em Osasco também acabou a energia. E então, ficamos ali sem luz elétrica e ficamos conversando e conversando e conversando. Gente, mas conversamos tanto, e assunto não parava, porque a atenção era voltada, não se distraía com mais nada, escureceu o dia, e não se distraíamos com mais nada, a não ser olhar um para o rosto do outro e conversar. Que dia gostoso, que papo gostoso foi aquele. Até um dia desses nós falamos, precisamos marcar um outro daquele, legal, sem luz elétrica, não é? Que para aumentar a comunhão. Gente, vai ter tempo junto, vai se divertir. Você imagina naquele tempo como é que era? O povo morando em tendas, as histórias que eram contadas, os fatos importantes da história de Israel que eram relembrados ali dos pais para os filhos. Assim, cá entre nós, que ideia brilhante que Deus deu para aquele povo, não? De fato, era uma prática para acabar com a rotina. Para terminar, o que é que você precisa fazer para acabar com a rotina no seu relacionamento com os seus filhos? Está na hora de mudar alguma coisa, né? Tem algumas coisas que estão rotineiras. É bom a gente mudar, a não ser que a prática seja boa, então você continue. Mas se você está faltando diálogo, o que você precisa fazer para ter tempo juntos para conversar? O que você precisa fazer para ter tempo junto para bater papo? O que você precisa fazer, você e sua esposa, para voltar a ter um diálogo gostoso, um tempo só de vocês? Você que sabe aí o que você precisa fazer para isso. Alguns amigos também, que ao longo do tempo vocês vão se fazendo tantas coisas e vai faltando tempo junto para bater papo. Está na hora de marcar coisa, arrumar desculpa para estar junto e bater papo. É isso que a gente precisa fazer também com os nossos amigos. Então, é uma prática saudável, mas que eu tenho certeza que se você praticar essas simples coisas, vai fazer uma grande diferença na sua vida. E eu vou te dizer mais, aproveitando que é Dia dos Pais, os seus filhos agradecem. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Convido-vos a ficar em pé. Que formalidade, hein? Convido-vos. Ficou tão bonito que eu vou repetir. Convido-vos a ficar em pé.